Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Pessoal da técnica, se quiser desligar essa luz aqui, já pode desligar. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que falarmos sobre pensamento é algo que se mostra para nós urgente, mas ao mesmo tempo se mostra como um desafio. Porque existem várias nuances quando nós falamos a respeito do pensamento, né? Conceituar pensamento, inclusive, não é algo fácil para nós. E quando eu digo para nós, é inclusive para nós cientistas, porque isso envolve uma série de compreensões a respeito de nós, a respeito do nosso funcionamento fisiológico que a gente não consegue compreender, né? Então, envolve, por exemplo, o conceito de consciência, o que a fisiologia até hoje não consegue definir bem, que é esse conceito, né? De nós nos compreendermos quem somos, como estamos, né? Termos a ciência de nós mesmos. A fisiologia não consegue entender como é que se dá ainda no nosso corpo, né? E que se essa produção é uma produção fisiológica ou não. Mas nós vamos tentar aqui hoje trazer algumas reflexões importantes dentro desse cunho emergente que nós temos. Porque, afinal de contas, como espíritas que somos, né, nós precisamos compreender também como esse processo é importante, como pensar é importante para cada um de nós. Então, eu trago aqui a primeira imagem, né, que é essa escultura, o Pensador, ou Le Penseur, né, de Auguste Rodin, super famosa, não sei se todos vocês conhecem, né, mas super famosa já para nos dar uma primeira impressão, né, do quão forte, do quão potente é a força do pensamento. Narra a história que quando Rodin fez essa escultura, ele fez com o pensamento de que essa poderia ser uma representação de Dante Alighieri, pensando, por exemplo, sobre a sua obra, que é uma obra magnífica, né? E hoje ela é exposta no Museu Rodin, em Paris, e está lá como sendo o próprio Dante refletindo diante da sua obra. Mas, quando nós falamos sobre pensar, né, sobre o pensamento, o que nos ajuda a ter uma ideia básica sobre ele é o conceito mais literal que nós damos a ele. Então, pensar, né, vem do latim pensare. Na origem da palavra denota para nós que pensare significa avaliar o peso de alguma coisa. Em alguns dicionários de língua portuguesa, nós vamos observar que antes da palavra avaliar, vem a palavra pendurar. Então, era o ato de pendurar alguma coisa, algum objeto em algum lugar e fazer a avaliação do peso que aquele objeto tinha. Trazendo para nós mais popularmente, o pensar seria nos depararmos com algo e fazermos a avaliação desse algo, independente do que seja. Algo que é material, algo que provém de nós mesmos, algo que provém do ambiente em que nós estamos. Então, pensar é, por si, um ato de avaliação, um ato de reflexão, um ato consciente de observar e medir alguma coisa, né? Daí a gente tem hoje o português, né, pensar, que significa formar uma ideia. Essa explicação sobre o pensamento, durante a história, ela vai variar conforme o conhecimento que nós temos. Mas eu trouxe uma aqui que talvez possa nos ajudar a compreender posteriormente as nuances das quais nós falamos no início, tá? A neurofisiologia, ela tem uma área dedicada exclusivamente ao estudo do funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, quando a gente fala em neurofisiologia, nós estamos falando da tentativa de compreender esses processos que acontecem dentro de nós. E como o pensamento, ele pode ser, para a neurofisiologia, né, algo que está relacionado é intrínseco ao nosso corpo, então a gente tenta compreender. Essa imagem aqui, ó,
eu não sei se está dando para vocês observarem, isso aqui é uma representação de como seria o nosso sistema nervoso. Então, aqui seria o nosso cérebro, aqui a nossa coluna e aqui todos os nervos que nós temos. Ou seja, é quase o nosso corpo inteiro, tomado de neurônios, tomados de filamentos que servem para nos auxiliar na relação que nós temos com o ambiente, tá? Então, para a neurofisiologia, o que seria o pensar? Seria uma relação existente entre esse sistema, que nós chamamos de sistema nervoso, e o ambiente no qual nós estamos. Então, como é que seria promovido o pensamento do ponto de vista neurofisiológico? Eu tenho contato com alguma coisa, independente de qual seja, estamos todos nós aqui reunidos. Vocês, nesse momento, estão tendo uma experiência estimulatória. Vocês estão ouvindo uma pessoa falar. Então, essa experiência, ela começa a estimular determinados nervos do nosso corpo, determinados neurônios, e esses neurônios começam a trabalhar. Como é que esses neurônios trabalham? Eles começam a emitir vários sinais, uns para com os outros, eles formam uma verdadeira rede de conexão. É mais efetivo do que aquela rede de conexão que a gente tem, né, no Instagram, no WhatsApp, que a gente posta, um segundo depois está todo mundo curtindo, não é assim? Pois é, o nosso sistema neurofisiológico, ele consegue funcionar muito melhor do que essas redes, né? Então, esse contato com os neurônios, essa transmissão de informações, de neurotransmissores, gera uma série de ativações no nosso corpo que são levadas para o cérebro. E esse cérebro começa a decodificar essa relação que a gente tem com o ambiente. E essa decodificação vai culminar no pensamento, na comunicação. Isso de forma bem simples, porque o nosso sistema nervoso é uma coisa muito complexa para a gente resumir dessa maneira, né? Mas de forma bem simples, só para a gente entender, né, o que nós temos aí, o que nós conseguimos pesquisar, nós conseguimos compreender através das nossas pesquisas, o pensamento seria isso. Essa relação que nós temos com o ambiente em que nós estamos. E quando eu falo ambiente, é a relação com as pessoas que estão à nossa volta, a forma como nós compreendemos o lugar em que nós estamos, a forma como nós nos sentimos no lugar em que nós estamos, né? Então, todas essas percepções que vêm para o pensamento, elas são fruto dessa relação que nós temos com o ambiente. Isso significa dizer o quê? Que o indivíduo, quanto mais ele tem a capacidade de pensar, melhor conexões ele faz e mais interação com o ambiente ele tem. Né? Então, o nosso sistema nervoso, ele foi programado para aprender. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente é meio bloqueado para isso, né? Mas o nosso sistema nervoso, ele foi programado para aprender. Todas as vezes que a gente tem uma experiência nova, ele consegue se rearranjar para incluir essa experiência nova no nosso pensamento. Por exemplo, tem gente aqui que talvez nunca tenha escutado falar sobre sistema nervoso. É a primeira vez que está ouvindo falar. Mas o nosso cérebro, os nossos neurônios se rearranjam de uma tal maneira que eles conseguem fazer novas conexões. E a pessoa ela já começa a fazer assimilações sobre o assunto, mesmo ela não tendo a condição, não tendo escutado isso antes. Para ficar mais claro, nós vamos fazer uma experiência de grupo aqui, bem rapidinho. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Eu vou dar assim uns 3 segundinhos, só para vocês elaborarem um pensamento ou uma sensação que vem à mente de vocês. Aí, em algum momento, algumas pessoas, se quiserem, podem até dizer aí o que pensaram, tá? 1, 2, 3. Tá dando para ver direitinho aí? Quando eu vi essa imagem, eu falei, nossa, eu queria muito estar aí. Foi o primeiro pensamento que me veio na cabeça. Né? Algumas pessoas que gostam de praia, que gostam de lugares mais amenos, podem estar aí, eu queria estar nesse lugar agora. A outra pessoa poderia pensar, Jesus, isso aqui tem uma cara de ser um lugar caro de estar, não sei se eu ia ter dinheiro para ir para esse lugar. Ou pensando, esse lugar, será que é no Brasil? Será que é fora do Brasil? Então vejam, todos nós aqui
estamos sendo estimulados pela mesma imagem, mas cada um vai ter uma resposta diferente. Cada um vai ter um pensamento diferente. Mesmo nós sendo estimulados pela mesma coisa, pela mesma imagem nesse caso. Né? E segundo a neurofisiologia, isso se dá porque cada um de nós passamos por uma espécie de aprendizado. Cada um de nós funcionamos de um jeito. Né? Então, por isso que nós pensamos, não é? Ou respondemos a esses estímulos de uma forma diferente. Até aí, tá tudo ok. Né? A neurofisiologia entendeu que é isso aí. A gente pensa à medida em que nós somos estimulados. E quanto mais experientes nós somos, ou quanto mais expostos aos estímulos nós estamos, mais o nosso sistema nervoso vai responder a esses estímulos, mais conexões ele vai fazer e a gente vai pensar bem mais coisa. Mas existem alguns pontos em que essa neurofisiologia ela acaba se prendendo quando a gente fala do raciocínio e do pensamento. Existem alguns estudos que, para se certificar sobre essas condições, fazem duas experiências importantes. Um estudo realizado no Canadá, no ano de 2015, se não me falha a memória, fez um levantamento de quantos pares de gêmeos havia em uma determinada região, gêmeos idênticos, univitelinos. Eles solicitaram a presença desses gêmeos univitelinos. Se eles são gêmeos, gente, univitelinos, então significa dizer que existe uma semelhança de DNA entre eles que é quase de 100%. Ou seja, a formação fisiológica é muito semelhante, o que é diferente, por exemplo, de olhar para mim, olhar para a Lene, olhar para Márcio, olhar para a Fatinha. Cada um de nós tem uma composição genética. Nos irmãos gêmeos, essa similaridade é absurda de grande, nesse caso. Né? Pois bem, pegaram esses irmãos gêmeos e expuseram ao mesmo estímulo. Apresentaram várias figuras a esses irmãos gêmeos para observar que tipo de resposta neurofisiológica eles tinham. Bom, se eles são irmãos gêmeos, a forma de pensar deveria ser, ou a forma de ativação desse sistema nervoso deveria ser a mesma. Mas qual não foi a surpresa deles ao observar, por exemplo, que ao mostrar a figura de uma criança sofrendo, o irmão tinha zonas no seu cérebro que eram ativadas e que denotavam compaixão. O outro irmão gêmeo tinha zonas ativadas no seu cérebro que denotavam prazer. Ou seja, a criatura via o prazer em uma figura de sofrimento. Em algumas exposições, a exposição a animais, por exemplo, que a gente acha super maravilhoso, né? Quando tem aqueles cachorrinhos, aqueles animais bem fofinhos, a gente fica, oh, que coisa linda. Alguns gêmeos conseguiam ter essa percepção de beleza, né, de se sentirem mais afáveis. Outros tinham zonas ativadas no seu cérebro que denotava raiva, ódio, nojo, aversão. Mas aí a neurofisiologia se pergunta, mas eles são gêmeos. Eles foram a vida inteira expostos aos mesmos estímulos, tiveram o mesmo tipo de aprendizado, mas se comportam de maneira diferente, pensam de maneira diferente. Outra coisa extremamente importante que pegou a neurofisiologia de jeito, né? Quando nós falamos, por exemplo, das crianças com inteligência acima da média. Crianças que aos 4, 5 anos já apresentam um nível de pensamento, um nível de raciocínio muito além do que a sua idade lhe permitiria desenvolver. Porque se nós estamos dizendo que é o estímulo que faz o nosso sistema nervoso funcionar, a gente pensa que uma criança de 4 anos ela não tem estímulos assim, né? Como nós, por exemplo. E muitas vezes, quem somos nós perto de uma criança dessa? Né? Mas, como é que a gente vai explicar? Fomos na genética, não encontramos muita coisa, né? Fomos nas exposições, nos estímulos, também não encontramos muita coisa. Então, a gente acaba esbarrando um pouco nessas dificuldades, né? Que a neurofisiologia tem, mas nós
haveremos de ter uma explicação para isso, né? Mas vamos seguindo. Então, depois que vocês observaram essa figura e fazendo um pequeno resuminho do que foi que aconteceu, a partir da visão, né, de cada um de nós, a essa figura a qual vocês foram expostos, né, essa visão faz uma emissão de sinais para o sistema nervoso. Neurônios são ativados lá nesse sistema nervoso, emitindo um determinado tipo de sinalização. Essa sinalização é reconhecida por regiões distintas do cérebro, então não é só uma região que é ativada, são várias regiões, né? Por isso que nós temos várias sensações e vários sentimentos juntos. Como, por exemplo, poxa, eu queria estar nesse lugar, mas deve ser um absurdo de caro. A sensação do desejo, mas a compensação e a tristeza por ser um lugar muito caro. Então, são diversas as ativações e diversos os sentimentos e sensações nesse momento, né? Então, várias regiões do cérebro são ativadas. E segundo a neurofisiologia, essa ativação, né, essa neuroativação é responsável pela produção do pensamento. Não só do pensamento, como pensamentos, sentimentos e sensações, né? Algumas colegas que são da área da fisiologia, acho muito engraçado isso. A gente chega no laboratório e aí, fulana, bom dia. Bom dia só se for para você. Nossa, fulana, por que você está assim? Menina, eu tô só o cortisol. Como se o hormônio fosse o responsável, naquele momento, por despertar, né, ou por manter um sentimento de raiva, de frustração, de tristeza, de nervoso, né? Então, essa associação que a gente faz aqui do pensamento, ela está muito relacionada a esse conjunto de neurotransmissores. Tá bom até aí? Deu para entender todo mundo? Pois bem. Mas até hoje, como eu falei para vocês, a fisiologia não consegue provar de jeito nenhum. Não tem um laboratório, pelo menos que seja da minha ciência, que conseguiu observar que a sede da consciência ou a sede do pensamento está aqui, ó, no cérebro. Ele se mostra um ótimo decodificador de mensagens. Mas de onde é que vem essa mensagem? Se a criatura ela pode não ser exposta a nenhum estímulo, mas ela está respondendo. Essa resposta vem de onde? Né? Então, essa é a grande pergunta que está relacionada às dificuldades que nós enfrentamos aí nas pesquisas científicas, quando nós falamos do pensar, do sentir. Né? Mas, né, a doutrina espírita vem nos falar de uma tríade extremamente importante, para nós começarmos a compreender de onde vêm os pensamentos e por que ele é tão poderoso assim, como nós estamos falando. Né? Nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, né, essa figurinha aqui não, mas essa pergunta, essa resposta dos Espíritos a Allan Kardec, mas nós precisamos considerar aqui uma tríade, que é extremamente importante, tá? Então, nós temos o Espírito, tá? Então, o Espírito, nesse caso aqui, Espírito com letra maiúscula. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar duas perguntas muito parecidas, né? A primeira pergunta que Allan Kardec faz é o que seria o Espírito, só que esse Espírito, primeiro, ele está com letra minúscula, né? E aí os Espíritos vão responder que Espírito é o princípio inteligente do universo. Mais na frente, Kardec vai perguntar de novo como ele poderia conceituar Espírito, mas esse Espírito agora ele está com letra maiúscula. E os Espíritos vão dizer, né, que esse Espírito com letra maiúscula já é um ser inteligente individualizado. Né? Então, quando nós falamos de Espírito com letra maiúscula, nós estamos falando desse ser inteligente, desse ser já individualizado, com sensações, emoções, capacidade de pensar como somos todos nós aqui. Né? Esse Espírito com letra minúscula, ele não vai conseguir identificar-se a si mesmo, ele não tem consciência de si. Mas nós, Espíritos com E maiúsculo, temos essa ciência, né? Se eu pegar, por exemplo, um animal, um cachorrinho e colocar aqui, ele não tem consciência de dizer, eu sou um cachorro, minha dona é a Carol,
eu moro. E um dia, quando eu morrer, ele não tem essa consciência. Ele não se pergunta, Senhor, eu vim no corpo de cachorro, mas quando eu perder esse corpo de cachorro, eu vou para onde? Ele não tem essa consciência. Nós, pelo contrário, né? Então, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade consciencial é que vai nos distinguir dos outros animais. São os espíritos que dizem, né? Então, o que nos distingue de outros animais é a capacidade de pensar. E os espíritos dizem a capacidade de pensar em Deus, inclusive, né? E todas as consequências que vêm após esse pensamento. Então, nós temos essa tríade aqui representada pelo espírito, onde está a sede da inteligência. É de onde vem o pensamento. É de onde vem essa energia criadora do espírito. Se Deus é a energia suprema, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também somos seres inteligentes do universo, com capacidade de criar. E da mesma maneira que Deus, a partir da sua inteligência suprema, vem criando incessantemente, nós todos aqui, encarnados e desencarnados, também estamos nesse processo criador, certo? Então, nós precisamos nos lembrar desse espírito que nós somos, sem uma forma material propriamente dita, que no momento, para se ligar ao corpo físico, recebe um corpo semimaterial. Não é o que seria semimaterial? Ele não é físico igual esse aqui, palpável, que dá para a gente ver, mas ele é formado por uma matéria mais densa, tá? Que é o que a gente chama de perispírito. Então, esse perispírito é que faz essa ligação entre o corpo físico e esse corpo espiritual, ou espírito. Tá? Para ficar mais palpável, a gente poderia pensar da seguinte maneira. Se eu juntar num copo água embaixo e acrescentar óleo, eles vão se misturar? Eles não vão se misturar. Por quê? Porque a água tem uma densidade e o óleo tem outra densidade. Então, eles não conseguem se misturar. Da mesma maneira se dá com o espírito, que é formado por um tipo de matéria sutil, né? E o corpo. O corpo tem uma matéria muito mais densa e o espírito sozinho não conseguiria interagir com esse corpo. Então, o perispírito é uma forma semimaterial que vai permitir esse espírito se ligar ao corpo. Se a gente acrescentar álcool dentro do copo de água com óleo e misturar, a gente vai ver que essas gotículas elas conseguem se misturar. O perispírito é como se fosse o álcool, né? Que vai nos permitir o contato com o corpo físico. E esse aqui é o corpo físico que nós conhecemos. Esse que cada um de nós temos aqui, tá? Então é importante que a gente lembre dessa tríade, né? Que é uma tríade complexa e que convido os senhores e as senhoras nesse momento que ainda não estão, né, nos grupos de estudo dessa casa para compreender melhor como se dá esse processo, o que é essa tríade. Nós temos aqui grupos de estudos para esclarecê-los, tá? Então, já deixo aqui o convite para que vocês possam retornar a essa casa nos grupos de estudo. Mas, compreendendo como funciona essa tríade, nós vamos entender quando os espíritos vão dizer para Kardec, lá na questão 89A, né? Eles dizem para Kardec: quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí também está, pois que é a alma que pensa. Nesse caso aqui, né, quando Kardec elabora a pergunta, ele quer saber se quando a gente pensa, nós encarnados, quando nós pensamos, será que a nossa alma ela é transportada para o lugar ou para a sensação que nós estamos lá elaborando na nossa mente? Né? E os espíritos vão dizer justamente isso: olha, se a alma que pensa, né, logo é quase um transporte. Fazendo analogia ao que Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Né? Aqui a analogia cabe. Então, onde está o meu pensamento, eu também estou, como alma. Tá? Então, se a alma ela tem essa capacidade de pensar, os espíritos vão dizer que o pensamento é
um atributo do Espírito. Ou seja, é uma característica fundamental nossa na condição de espírito. O que isso quer dizer? Quando eu perder meu corpo físico, esse aqui que nós estamos, lindo, maravilhoso, nosso jumentinho que serve para nós demais da conta, quando nós perdermos esse corpo, nós vamos perder a capacidade de pensar? Não. Se eu digo que a capacidade de pensar é neurofisiológica, isso quer dizer o quê? Que eu paro de pensar quando eu morro. Aqui, os espíritos trazem uma visão muito mais ampla do pensamento. Que da mesma forma que a alma, já experimentada em outras reencarnações, traz consigo sentimentos, sensações, conceitos, etc., eles se manifestam hoje através do pensamento. E esse pensamento é um atributo nosso, na condição de espíritos. Então vejam que aqui o conceito muda. Aqui agora a gente perde um pouco da simplicidade da neurofisiologia, né? Que era só um estímulozinho ambiental ali, ativava tudo, a gente pensa aqui não. Porque agora nós vamos considerar a consciência que nós temos de nós, a consciência que nós temos sobre sermos espíritos. Aí os pensamentos que nós temos, aqueles desde lá a antiga Grécia, que os filósofos sempre colocavam, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual é o meu objetivo aqui, eles não se perdem de nós, eles não se perdem com o tempo. Eles são da nossa natureza, porque é da nossa natureza pensar. Né? Então, quando a gente compreende, né, que esse pensamento ele é um atributo do espírito, né, nós vamos entender que da mesma maneira que nós podemos pensar através do pensamento, é que nós gozamos de uma determinada liberdade. Né? Se nós hoje somos limitados em vários sentidos falando, né? Quando nós reencarnamos, nós perdemos um pouco da nossa consciência cósmica, porque o corpo é limitado. Né? Nós perdemos a capacidade de observar múltiplas dimensões, porque a matéria nos impõe apenas algumas poucas dimensões, então a gente se torna limitado. Né? E dentro do nosso aprendizado e dentro da nossa percepção, várias são as leis que nos cerceiam as atitudes. Então, não posso sair daqui, né, pegar um carro sem ter carteira de motorista e dirigir livremente aqui, porque em algum momento alguém vai me parar, vai pedir o documento e eu vou ser presa porque eu não posso fazer isso. Né? Da mesma maneira que dentro da casa espírita, nós não podemos ou não devemos, na verdade, conversar em um determinado tom, um determinado tipo de assunto. Então, em vários momentos, a gente vai trazendo limitações que são impostas pela sociedade ou pelo corpo que nós estamos. Mas os espíritos vão dizer, na questão 833, né, eles vão dizer que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Vejam só que termo esplendoroso. Pelo pensamento, nós temos uma ilimitada liberdade, porque não há como pôr-lhe peias. O que significa isso? Eu posso dizer para cada um aqui de vocês em algum momento, para não falar, ou fique quieto, e vocês podem se calar. Ou não pense em determinada coisa. O que eu não vou poder fazer é controlar isso. Né? Inclusive, um ser iluminadíssimo que traz o exemplo desse pensamento para a gente é Sócrates. Né? Há um dos relatos históricos que diz que enquanto Sócrates estava preso, um de seus discípulos mais novos foi visitar-lhe na prisão. E então o discípulo chegou afoito e disse: mestre, conseguimos comprar o vigia que está na porta. Ele vai dar uma brecha, vai sair e o Senhor poderá gozar da sua liberdade. Sócrates então olha para o seu discípulo e diz: não, aqui eu ficarei. E o discípulo, extremamente revoltado, diz: mestre,
Mas se o Senhor ficar, como é que nós vamos aprender contigo? Quem é que vai nos ensinar sobre o pensamento? Quem é que vai nos trazer o conhecimento que só tu, hoje, nesta terra, tem? Aí Sócrates diz ao discípulo: que moral eu teria para falar sobre o bem proceder, se eu me utilizasse das vias erradas para tomar a minha liberdade? Aí o discípulo diz a ele: mas Senhor, vês que a tua liberdade é muito mais importante do que isto que tu falas? E Sócrates diz a ele: meu filho, mas eu sou livre. Eu sou livre porque eu sei pensar. Eu sou livre porque eu sei pensar. Naquela época, Sócrates já tinha essa visão do pensamento limitado. Da liberdade que ele gozava, não apenas, não do corpo físico, não a liberdade de poder andar, porque essa lhe foi cerceada, mas a sua liberdade era a liberdade de pensar. E ele tinha essa consciência. Podeis negar-me a liberdade de andar, mas jamais poderão me tomar a liberdade de pensar. E por isso ele se sentia livre. E olha o que os espíritos vão dizer para Kardec depois. Que a gente aqui goza dessa ilimitada possibilidade, porque ninguém controla o nosso pensamento. Não temos essa condição de controlar o pensamento uns dos outros. Até quando eu quero não pensar, eu já estou pensando em alguma coisa, né? E eles continuam dizendo: pode-se lhe deter o voo, mas não aniquilá-lo. Ou seja, eu posso trazer uma série de limitações para o corpo, mas para o que está aqui dentro, não, menina, não. Posso dizer: ó, você não tem o direito de pensar nisso. A pessoa vai pensar se ela quiser, eu não vou nem saber, né? Há uma frase que eu vi no filme do Homem-Aranha, né? O tio do Peter Parker diz a ele que com grandes poderes há também, ou vem também, grandes responsabilidades. Com o pensamento não é diferente. Da mesma maneira que nós gozamos da ilimitada possibilidade de pensar, nós também somos responsáveis por aquilo que nós pensamos, né? Há no direito um tipo de código que diz que o indivíduo, em outras palavras, ele não é responsável ou ele não responde por aquilo que ele pensa. Isso no direito penal. Então, o fato de o indivíduo planejar um crime, por exemplo, se ele planeja esse crime, se ele pensa no crime, mas ele não comete, ele não responde, ele não tem culpa, né? Ninguém pode dizer: ó, você vai ser preso porque você pensou em cometer um crime. Ele não pode ser preso por isso, né? Da mesma maneira que manifestar o pensamento e dizer: olha, eu estou pensando em matar alguém, isso não faz do indivíduo culpado. Enquanto ele não fizer a ação, o delito, não cometer o delito de fato, né, e isso virar uma prova, ele não pode ser condenado, ele não pode receber nenhum tipo de punição aqui na Terra, né? Mas não é bem isso que os espíritos vão dizer a Allan Kardec, né? Quando Kardec pergunta na questão 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? Os espíritos vão dizer: perante Deus, é. Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. E eu vou fazer um parêntese importante aqui. Às vezes a gente lê essa resposta e a gente imagina assim: Deus, gigante lá na frente, a gente aqui com os nossos pensamentos e Deus dizendo: bom, seus pensamentos não foram pensamentos puros. Que coisa feia, né? Vamos aqui para o lugar onde você merece estar. Como se Deus fosse julgar-nos, né, a partir dos nossos pensamentos. Mas vamos nos lembrar de uma questão importante.
Quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos vão responder o quê? Na consciência. Então, o julgamento, né, ou a avaliação que será feita é dessas leis que estão na nossa consciência para aquilo que de fato nós manifestamos no pensamento. Então, quando eu penso em alguma coisa e depois eu digo, Jesus, eu não acredito que eu pensei isso. Quem é que está fazendo a avaliação? A minha consciência. Que está dizendo, peraí, eu acho que esse pensamento é um pouco incongruente com aquilo que a gente está aprendendo aqui nós dois juntos, peraí. Então, quem faz essa avaliação é essa consciência. São essas leis que estão incutidas na nossa consciência. Por isso, gente, que a gente sempre bate muito na tecla, né? Quando nós falamos de autoconhecimento, quando nós falamos da necessidade de nós mergulharmos nessa consciência e compreender essas leis que aqui dentro estão, para facilitar essa caminhada. Né? Então, compreendendo o ponto de vista dos espíritos sobre o pensamento, né? Sobre a responsabilidade que nós temos sobre o nosso pensamento, sobre quão importante ele é, há algo que nós precisamos cogitar também. Durante o nosso dia, vocês conseguem contabilizar quantos pensamentos vocês têm? Nunca consegui. Tem alguns dados que aparecem na internet, mas, sinceramente, eu não sei como as pessoas fazem essa contagem. Diz, olha, a gente tem cerca aí de 140 milhões de pensamentos no dia. Depende. Tem um pessoal aí da mente acelerada que não tem aparelho que consegue contabilizar quantos pensamentos a criatura tem. Né? Já outras pessoas, a gente precisaria de um aparelho muito potente para detectar um pensamentozinho que vem ali aparecer. Mas fato é que, embora nós não tenhamos dados, né, assim, tão fidedignos a esse respeito, nós não podemos negar que cada um de nós aqui emite durante o nosso dia e durante a nossa vida inúmeros pensamentos. Pensamentos que nós temos consciência, mas a maior parte deles nós não temos. Se eu perguntar para alguém aqui, o que vocês pensaram ontem às 7:55 da noite? Vocês vão saber? Alguém sabe? Se eu perguntar para vocês, me falem um pensamento que vocês tiveram há 15 minutos atrás. Alguém arrisca? Porque a velocidade com que esse pensamento se dá para nós é uma velocidade que nem sempre a gente consegue acompanhar. Né? Mas existe a necessidade, né, já que nós falamos dessa capacidade do espírito, e agora trazendo um pouco mais para essa potencialidade do pensamento. Né? Os livros de André Luiz, toda a coleção, né, ela vai trazer algum tipo de narrativa que fala sobre a importância do pensamento. O pensamento como força criadora. Se nós olharmos tudo que existe hoje, todas as facilidades que nós temos, tudo que está à nossa volta, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Das cadeiras que nós estamos sentados, ao piso que nós vemos aqui, ao projetor que está ali, as imagens, a internet que nos possibilitou fazer, absolutamente tudo que está aqui é obra do pensamento de alguém. Deixa eu parar de pensar nisso. Tudo que está aqui, a eletricidade, tudo que está à nossa volta apareceu na cachola de alguém. Alguém deu estalo e falou, será que eu não podia fazer um negócio desse aqui? Né? Então, o pensamento, ele é sim uma forma criadora. Mas nós só conhecemos o pensamento, nós só entendemos que esse pensamento ele é uma forma criadora quando nós vemos ele materializado. Né? Mas há uma seção do livro de André Luiz que vai dizer o seguinte. André estava em uma determinada região, em uma determinada colônia, fazendo uma visita. E nessa colônia eles iriam receber a visita de entes espirituais altamente evoluídos. E para a recepção desses entes altamente evoluídos, os trabalhadores dessa colônia espiritual precisaram se reunir para começar a fazer criações mentais,
fazer projeções mentais para que essas projeções pudessem amenizar as energias daquele lugar e, amenizando essas energias, esses espíritos tivessem uma facilidade maior de estar naquele lugar. Então vejam só, lá no plano espiritual, né, lá assim, né, aqui, mas de uma outra visão, uma outra forma de ver, não existe bater martelo, fazer as coisas como nós fazemos aqui. Da mesma maneira que nós nos entendemos falando lá, eles entendem a linguagem do pensamento. E isso vale tanto para aqueles que estão encarnados, quanto para os que estão desencarnados. Ou seja, o que eu penso aqui, embora não se materialize de forma que todos nós possamos ver, à medida em que eu penso, eu reúno energias. Eu condenso energias. E esse condensar de energias, né, ele fica impregnado à nossa volta. Quando os espíritos quando Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos? O que os espíritos respondem para Kardec? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Eles se ligam a nós como? Pelo pensamento. Então não há como dizer que o nosso pensamento não é uma força criadora. Mesmo que esse pensamento ele não se materialize aqui. Então, boa parte dessas energias que nós mobilizamos para pensar, elas ficam conosco por uma questão de afinidade. Se o meu pensamento, então, ele é um pensamento, né, engrandecedor, se eu mobilizo energias, se eu mobilizo meu fluido vital, se eu mobilizo o fluido universal para criar algo que é bom, eu estou mobilizando boas energias. E essas energias, elas estão ao meu redor. Então, quando eu falo de afinidade, se afinarão com essas minhas energias espíritos que pensam e que emanam o mesmo tipo de energia. Se do contrário, eu utilizo, tem uma pessoa aqui no meio, acreditem, se eu mobilizo as minhas energias para o pensamento negativo, para visualizar condições ruins, né? Se eu utilizo o meu pensamento, se eu utilizo as minhas forças para mirabolar ou para criar situações de comprometimento do outro, se afina comigo ou reconhece essas energias aqueles que pensam da mesma forma que eu. Por isso que com grandes poderes, porque pensar é poder, vem grandes responsabilidades, né? E aqui é hora da gente desfazer aquele ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. O negócio aqui é o contrário. Diga-me quem és que eu te direi quem é que vai andar contigo. Já que essas energias, elas são atrativas para aqueles que estão ao nosso redor. Então, se o nosso comportamento é aquele comportamento do ai, segunda-feira, ai, semana, ai, esse mês, ai, esse ano, essas energias que são liberadas são as energias que vão ficar em volta de nós. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, só para a gente entender um pouco que essa influência ela não funciona só com os espíritos desencarnados, não, funciona entre a gente, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas estamos nós em uma determinada situação aqui conosco, vai chegando um grupinho de pessoas, fulano, você viu o que fulana fez? Menino, eu vi, que coisa, o que a gente faz? Aguça o ouvido para falar, opa, o que fulana fez? E aí a gente vai, e fulana que fez e não fez, e fulana... Quando a gente percebe, a gente já está tão envolto naquela energia, né, de fofoca fraterna, né? A gente já está tão imerso ali que a gente não consegue nem perceber que horas foi que a gente entrou na conversa. A gente não consegue perceber.
E às vezes a gente sai desse mesmo ambiente com uma sensação diferente, uma sensação estranha. Fala, gente, tem um trem aqui que está me incomodando e eu não sei o que é. A gente saiu da condição energética legal que a gente estava, né? Do patamar energético que a gente estava, descemos lá para o patamar da fofoca fraterna e lá nós ficamos. A gente sente essa mudança. Isso por quê? Porque o nosso pensamento mudou. Né? Por isso que Isaac Newton, se não me falha a memória, é que vai dizer que quem acha que sabe tudo, né, é loucura nós acharmos que nós sabemos tudo. E por isso é importante estudar. Porque à medida em que nós temos conhecimento, nós movimentamos o nosso pensamento. À medida em que nós pensamos em grandes coisas, né, nós pensamos e discutimos questões sobre a alma, sobre a nossa existência, nós vamos compreendendo mais e a gente vai criando um patamar de pensamento muito mais elevado do que se nós ficarmos discutindo as minúcias do nosso dia a dia. A tragédia que aconteceu, a fulana que estava com a roupa curta na rua, o rapaz que estava com a menina e saiu com outra menina. Porque muitas vezes o nosso pensamento e a nossa mobilização de força é para isso. Eu sou professora de fisiologia na faculdade. E fisiologia sempre foi o calo de muita gente. Então, quando me disseram assim, olha, você vai mudar de disciplina e agora você vai ser professora de fisiologia, eu falei, Jesus. Aquele peso que cai no coração, você fala, Jesus, adoro fisiologia. Mas, normalmente, é uma disciplina que as pessoas têm um pouco de ojeriza. Quando alguém fala assim, você vai pegar fisiologia, as pessoas já olham com o nariz torto. As pessoas não gostam. E aí, na primeira aula que nós tivemos, né, fui explicar a fisiologia do trato digestivo. Gente, quando eu terminei de explicar, as pessoas já estavam assim, primeiro dia de aula, eu vou perder essa disciplina. Gente, eu não entendi nada, eu não vou aprender nada, não vou conseguir aprender, não dá. Pera, não vou aprender, vou perder na disciplina. E a gente já saiu chorando, eu falei, gente, um momento, por favor, peraí. Todas as vezes que a gente traz um pensamento desse tipo para o nosso meio, para o nosso interior, a gente cria uma série de bloqueios. Então, agora, sempre que vocês virem para a aula de fisiologia, vocês vão dizer que vocês vão perder semestre por causa da aula de fisiologia. Tem uma proposta diferente para fazer para vocês. Ao invés de vocês dizerem que vocês não vão aprender, vocês vão dizer assim, esse conteúdo é desafiador. Eu vou estudar em casa, vou chegar na próxima aula e resumir o assunto para a professora. Falei, podemos fazer dessa maneira? Todos os dias, eu dou aula dessa disciplina uma vez por semana. Então, eu falei assim, olha, se nesse dia nós virmos neurofisiologia e vocês não entenderam, acharam um assunto difícil, vocês vão pensar, o assunto é desafiador. Eu vou chegar em casa, vou fazer um resumo e vou trazer da forma como eu entendi. Podemos combinar assim? Podemos combinar assim. Gente, já tem cartaz pendurado para tudo que é canto na sala. Porque eles desenvolveram um gosto, uma forma nova de pensar. E aí agora, ao invés de só tentar entender o que eu falo em aula, eles leem em casa, leem os artigos, trazem as dúvidas e a gente vai debater as dúvidas. E aí já tem gente que vai dizer, gente, fisiologia vai salvar a minha vida. O que é isso? É a força que o pensamento tem no nosso dia a dia. E qual é o grande problema da gente? A gente não se dá conta do que a gente pensa. A gente não se dá conta da forma como nós elaboramos o nosso pensamento. Nós somos tão distantes dessa forma de perceber o que nós pensamos, que vira e mexe a gente diz o quê? Vixe, fulano, eu falei sem pensar. Não é assim que a gente faz? Ô, fulano, me desculpe, mas é porque eu falei sem pensar. E quando a gente fala sem pensar, nós temos duas lições importantes. Quando a gente elabora um comportamento, né, nós temos a capacidade ou a possibilidade de observar como nós estamos, qual a ideia que nós temos e amenizar a situação. Então, se eu estou no ônibus e alguém pisa no meu pé e eu elaboro o que eu vou falar, eu entendo que em mim foi despertado um sentimento de raiva, porque eu detesto que pisem no meu pé.
Mas eu posso entender que a pessoa não teve a intenção de pisar no meu pé. Elaborei um pensamento sobre aquilo. E eu respondo de uma outra maneira. A pessoa me diz, oh, desculpe, eu não, tudo bem. Ok. Mas quando eu não tenho essa capacidade e num rompante eu ajo sem pensar, né? E eu vou dizer, poxa, presta atenção no que você está fazendo. Eu entendo uma coisa. Eu ainda estou na condição de não pensar naquilo que eu vou fazer. E olhando aquilo que eu fiz, eu vou entender em que patamar eu ainda estou. Que eu ainda sou a pessoa raivosa, eu ainda sou a pessoa que se estressa com facilidade, eu ainda não tenho paciência para determinadas coisas, eu ainda não sou humanizado para lidar com outras tantas. Então, o comportamento nos revela essas duas nuances. E quando eu penso, eu tenho a capacidade de entender o que é que está acontecendo comigo naquele momento. Por que eu fiquei com tanta raiva? Por que uma ação tão simples despertou em mim um ódio tão absurdo? Quando eu olho para uma pessoa que eu não gosto e eu penso, gente, mas por que eu estou com raiva daquela pessoa? Por que eu tenho esse ódio tão mortal por essa pessoa? E a partir do pensamento nós vamos elaborando ideias para modificar esse comportamento, essa forma ainda tão imperfeita que é a forma como nós estamos. Então está na hora de nós usarmos esse pensamento, essa força criadora ao nosso favor e não contra nós. Né? Está na hora de nós termos um pouco mais de consciência daquilo que nós pensamos. Às vezes nós entramos num automatismo de pensamento tão grande que o nosso dia é assim. O telefone desperta às 6, eu abro os olhos. Bom, são 6 horas. Então vou ali, faço o café. Enquanto o café está fazendo, eu tomo banho. Tomo banho, levo os meninos na escola. Depois eu volto, tomo café, vou para o trabalho. Aí vou resolver tal pendência, volto para almoçar. E aí o nosso dia é só isso. São projeções do futuro. O que eu vou fazer, 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 e reclamo, e o que eu vou fazer, e reclamo, e o que eu vou fazer, e reclamo. Mas a gente não para, por exemplo, para observar que naquele dia, naquele determinado dia, aconteceu uma coisa diferente. E o que essa coisa diferente significa? Olha, mudando o padrão de pensamento. Naquele dia de praxe, que eu tinha a minha rotina, meu filho, minha filha, teve um problema e a gente não pôde seguir essa rotina. Mas, ok, o que isso significa? Ou, naquele dia que era para ser um dia tão comum quanto todos os outros, eu fui ao médico. Eu fui ao médico e não tive uma notícia tão feliz quanto eu esperava. E agora? O que eu vou fazer com isso? A gente elabora o que eu vou fazer com isso onde? Aqui dentro, no pensamento. Então, é a nossa forma de pensar que vai nos dizer a nossa forma de mobilizar as energias e a nossa forma de agir. Nós somos aquilo que nós pensamos. Né? Nós mobilizamos energias que estão à disposição da nossa vontade. E quando a gente fala, gente, de vontade, a gente não está falando de desejo. Né? Há o conceito de que desejo é a vontade guiada pela razão. Tá? Então, quando nós falamos de vontade, nós estamos falando desse guia racional que vai nos ajudar na mobilização da nossa ideia, da mobilização do nosso pensar e, a partir disso, a materialização. Um exemplo básico, né, disso aí. Quando nós desejamos muito alguma coisa, quando nós queremos muito alguma coisa, isso pode perpassar pelo desejo, e aí o desejo vai ser o quê? Eu quero agora, vou dar um jeito, quero comprar aquela coisa lá de última geração, que eu quero, comprometo tudo, todas as minhas finanças, mas como eu quero, eu vou comprar. Isso é o quê? Desejo. Quando eu tenho vontade, eu vou dizer, bom, aquela coisa é o alvo do meu desejo agora. Mas vamos pensar aqui, eu posso, eu preciso. Se eu posso e preciso, o que eu posso fazer para chegar até lá?
Bom, então eu vou juntar esse dinheiro aqui sem comprometer o cartão de crédito, sem comprometer a feira do mês, sem comprometer os compromissos fixos. Vou juntando aqui e aí o que é isso? Vontade. Por quê? Porque existe uma razão que está guiando esse desejo que eu tenho. Né? Então, adiantando aqui, né? Quando nós falamos dos nossos pensamentos e das nossas ações, nós ainda temos aquele comportamento de por dentro estamos uma fera, por fora nós somos uma flor. Né? Então, Carol, você vai para a campanha hoje? Vou, claro que eu vou. Mas eu vou por quê? Eu tenho que ir, eu sou presidente do centro. Se eu não for, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou seja, o que é que está me mobilizando a fazer o que eu chamo de bem? É um pensamento bom? Ou é um pensamento ainda egoísta? Né? Um pensamento vaidoso? Pensamento... E o que Leon Denis vai dizer sobre isso? Que quando os meus atos são bons, mas os meus pensamentos são ruins, eu tenho aí uma falsa impressão de bondade, ou uma falsa aparência de bem. Por quê? Porque a nossa ação, ela não está sedimentada pela principal força motriz que nós temos, que é o pensamento. Então, os fins não justificam os meios. Né? Então, não adianta eu me mobilizar achando que eu estou fazendo bem, mas na verdade, aqui dentro a coisa não funciona assim. Não adianta eu ir visitar a família pobre, né, lá da periferia, para poder entregar alimentos, e por dentro eu estou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Nessa casa mal cheirosa. Ai, Senhor Jesus, que horror. Ai, meu Deus, eu quero ir embora. Ai, Jesus Cristo, amado. Estou fazendo bem? Não estou, não. Para aquela família pode até ser. Mas pensando na nossa condição como espíritos, na nossa condição evolutiva, eu estou fazendo de jeito nenhum. Porque tudo começa aqui. Então, pensamento e ação, eles precisam estar ligados um no outro. E isso é tão importante, já caminhando para o nosso final, que a Lorena já está ali me olhando, né? Jesus, ele vai trazer esse componente da vontade e do pensamento como algo extremamente importante quando nós falamos das curas. Né? E há duas histórias que falam sobre isso. Né? A da mulher hemorrágica e a do cego de Jericó. Só para a gente ter uma noção, a da mulher hemorrágica, Jesus estava caminhando com a multidão, muita gente. Uma mulher se aproxima e sem falar nada, toca nas vestes dele. Jesus olha para Pedro e diz, quem me tocou? Pedro olha, Senhor, nessa multidão, o pessoal se apertando. Claro que aqui é uma participação minha, porque ele não falou desse jeito. Mas o pessoal se apertando, o senhor acha que eu vou saber quem foi que te tocou, Jesus? Aí Jesus diz, Pedro, quem me tocou? Porque eu senti sair de mim uma virtude. Quando Jesus olha para trás, está a mulher lá, com o coração na mão, achando que ia morrer, coitada. Porque ela, né, com uma hemorragia, e naquela época, as mulheres sangrarem era considerado algo impuro. Então, as mulheres no seu período menstrual, elas ficavam dentro de casa, os homens não a tocavam, porque era um momento de impureza da mulher. Né? Então, a mulher que já estava nesse processo hemorrágico há anos, considerada uma mulher impura que não poderia estar ali, no meio da multidão, arriscou sua vida para ir lá tocar Jesus. Aí Jesus olha para ela, eu acho que ela pensou assim, é agora que eu morro, é agora que já era. Mas Jesus olha para ela e fala para ela poder ir, porque foi a fé dela que a curou. O cego de Jericó, a mesma coisa. Na maior parte dos processos de cura, Jesus faz duas colocações. Ele pergunta, o que é que tu queres? O que queres de mim, fulano? Veja só, nesse momento Jesus faz o indivíduo mobilizar o quê? A sua vontade. Quando ele diz, Senhor, eu quero que tu me cures, o indivíduo mobiliza a sua vontade e mobiliza o seu pensamento. E a partir da mobilização dessas duas chaves importantes, Jesus vai e faz a cura. Mas Jesus deixa claro nesses momentos que foi a tua fé que te curou. E nesse momento da cura, gente, existe a participação do pensamento.
estou dizendo aqui que a partir de agora, todo mundo que pensar que vai ser curado, vai ser curado. Não, não é bem assim que funciona. Mas o pensamento é parte do processo de cura. Isso os médicos já falam, né? Que o pensar positivo, a mobilização do pensamento faz parte do processo de cura. Tanto é que uma pesquisa feita ano retrasado mostra que os indivíduos em processo de cura de câncer, os indivíduos que conseguiam mobilizar o seu pensamento ou que tinham uma crença religiosa que os ajudasse a mobilizar o seu pensamento para o bem, eram indivíduos que apresentavam maior chance de cura ou de involução de metástases, por exemplo. Né? Então, só para a gente ter essa questão. Então, por último, eu gostaria de deixar a mensagem que Jesus deixa para nós sobre a importância do orar e vigiar. Orai e vigiai, para que tu possas não cair em tentação. Então, que a vigilância, ela seja o nosso instrumento de aprimoramento do pensamento. Que pela vigilância nós possamos conhecer como nós ainda estamos, a partir do entendimento daquilo que nós pensamos. E que a oração seja o nosso principal móvel para a comunhão com Deus. Porque Deus não desampara nenhum de nós. E não há momento mais sublime do que esse do diálogo que nós estabelecemos com o nosso Pai. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que o nosso pensamento ainda for aquele pensamento retrógrado, egoísta, orgulhoso, nós nos lembremos dele. E que nós possamos dirigir as nossas melhores energias na conquista por estarmos mais próximos, mais íntimos desse Pai que nos ama e que nos proporciona essa reencarnação para sermos espíritos melhores. Muita paz.